A máscara, ela é um dos aspectos da alma, né? A alma e a máscara estão relacionadas. O Jung diz que essa concepção de máscara, ela é importante. O problema é você se identificar com a máscara. Ou seja, você se perder no personagem. Todos nós temos um monte de personagens para viver socialmente, tá? O problema é você se perder nesse personagem. É eu sair daqui da aula e começar a tentar dar aula para as pessoas que estão ao meu redor. Ser um professor para o meu pai, ser um professor para os meus amigos, ser um professor para as pessoas que eu estou interessado, ser um professor para quando eu estou conversando com um sagrado, com Deus, com os deuses. Aí, deu ruim. Quando eu estou na minha análise, eu me comportar como um professor junto do meu analista, ser um professor para os meus analisandos, aí é um problema. Acho que eu poderia dizer uma coisa aqui, que a história dos seres humanos, a história mesmo, como a gente a concebe, ela é uma história mascarada. A história, tal como a gente estuda, principalmente no ensino médio, né, ela é a história das máscaras. Você não está vendo a alma das pessoas. Você tem uma imagem pública de certas personalidades e você se encanta por aquelas máscaras. O que te excita a ser um mascarado. A tentar lidar com a vida como se a vida fosse um jogo de máscaras. Só que nós não somos essas máscaras. Então você olha assim, sabe, as personalidades que são assim grandes nomes, né? Você vê o Platão, você vê o Sócrates, aí você vê, nos pontos de vista históricos mesmo, você vê os grandes presidentes, os grandes ditadores, né? Você vê os grandes revolucionários. Uau! Você está vendo tudo menos a alma dessas pessoas. Então, uma história da alma não é contada. Nós temos sempre na nossa educação uma educação tão formalista, tão ligada à forma, portanto, tão ligado à máscara, se a gente for pensar a história da humanidade, que o que fica excluído justamente é uma das coisas mais importantes para a vida psíquica, que é a importância da alma. O que está por trás da máscara? Bom, é claro que quando a gente está estudando uma personalidade histórica, a gente não está fazendo a psicopatia, a gente não está fazendo, a gente não está vendo as psicopatologias dessa pessoa e a gente não está fazendo a clínica dessa pessoa. Né? Isso, se algum dos personalidades históricas fez psicanálise, a análise dessa pessoa ficou no sigilo junto com o analista, correto? Então a gente não sabe muito dessas coisas. Daria para a gente falar um pouquinho, né, por exemplo, da história da psicanálise. Existem alguns psicanalistas que escancararam a sua alma. Então, eles são personalidades históricas, eles têm uma face histórica, mas, ao mesmo tempo, eles também escancaram a alma deles. Quem faz isso de uma maneira muito impressionante é o Firenze. Faz de uma maneira impressionante. Ele fala, não, quando eu era criança, eu vi um... E aí, por isso mesmo, eu achei aquilo uma coisa tão impressionante que aí você fala assim, caramba, você fala isso numa palestra. Você escreve uma coisa dessa, né? Quer dizer, do ponto de vista das máscaras sociais, isso é uma coisa verdadeiramente muito interessante e muito corajosa para a época. Né? Os surrealistas faziam isso propositalmente. Salvador Dalí dizia isso. É dito que o Salvador Dalí começou um relacionamento com uma moça, falando assim, olha, você gosta dos meus quadros? Tudo bem? Era a Gala, né? Que foi a grande paixão da vida. Ele falou, olha, eu acho que eu sou um cropófilo. Ele chegou e falou isso para uma pessoa. Falou para ver a reação, talvez uma atitude até um pouco perversa da parte dele, de tentar ver, e aí? Se eu falo isso para você, como você reage a isso? Eu vou tentar te angustiar, uma coisa meio perversa. Né? Mas, veja, a demonstração aqui da alma humana. Então, é preciso tomar muito cuidado aqui na educação. Né? Como que a gente foi educado? E nós fomos educados de uma maneira mascarada. Né? Eu acho que é isso que eu posso dizer para você aqui, diante dessa sua pergunta dificílima de responder. Tá? Uma pergunta muito difícil, porque é uma pergunta muito ampla. Mas vou deixar isso aqui para vocês. Tá? O Jung gostava muito de um autor que ele é maravilhoso. É um romântico.
né, um escritor alemão, que é o Schiller. O Schiller tem um livro chamado A Educação Estética do Homem. E é nesse livro que ele tira a ideia de introversão e extroversão. Tá? O Schiller falava que existem dois jeitos de ser artista, que é o jeito sentimental e o jeito ingênuo. Né? E a partir dali ele vai desenvolvendo teorias que, no final das contas, é o modo de fazer extrovertido e o modo de fazer introvertido. O Jung pega daí a ideia de extroversão e introversão com modificações, evidentemente. Mas olha o nome do livro do Schiller, A Educação Estética dos Seres Humanos. Nós somos educados só para a cabeça. Nós não somos educados para o coração e para os sentidos. A noção de beleza está totalmente excluída da nossa educação. Absolutamente. Então, a nossa alma está excluída. Esse é o ponto. Nossa alma está excluída da educação. Né? Vamos fazer uma sociedade neurótica. Né? Aqui caímos na Escola de Frankfurt. As grandes críticas que os grandes pensadores ali da Escola de Frankfurt fizeram. Né? Uma associação entre uma sociedade adoecida que vai adoecer as pessoas, então nós vamos ter pessoas cada vez mais neuróticas. Tudo bem? Então aqui que eu posso falar para você é isso, dessa relação entre história e máscaras.